Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes no só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumentai a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivestes fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a essa moeira: arranca-te daqui e planta-lhe no mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje aqui no final do Evangelho, vem nos falar sobre a fé. Santa Faustina, ela diz algo muito interessante. Ela nos diz que a nossa fé muitas vezes é testada durante o meio de provações e sofrimentos. Quantas vezes Deus provou a nossa fé no momento de sofrimento? Muitas pessoas nesses momentos de sofrimento, de provação, se manteram fiéis a Deus, se manteram aos pés do Senhor, continuaram rezando, não perderam a sua fé, foram provados na fé e passaram nessa prova. Porque muitas vezes isso acontece com nós. Nos nossos momentos de sofrimentos, seja numa doença, seja num problema familiar, o Senhor ele pode testar a nossa fé de diversas formas. E Santa Faustina, ela também nos diz: dai-me a fé, Senhor, para que eu não seja levada pelo meu humano, e sim conduzida pelo Espírito. Nós precisamos dessa fé dos santos, dessa fé de Santa Faustina, para nós não sermos conduzidos pelo nosso humano, pela nossa carne, e sim pelo Espírito. O Espírito Santo é que deve guiar cada um de nós, e nós devemos pedir esse auxílio que vem do céu, esse auxílio que vem do Espírito Santo de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela diz também: eu sou filha da Igreja e eu vivo desta fé. Que forte isso que Santa Teresa diz. Nós somos como ela. Nós somos filhos da Igreja também, filhos da Igreja Católica, e nós vivemos essa fé. Nós devemos obediência à nossa Santa Mãe Igreja. Quantas vezes nós vemos pessoas que querem saber mais do que Deus, querem saber mais do que a Igreja, querem saber mais do que o catecismo da nossa Igreja. Nós devemos obediência a ela, porque a nossa Santa Igreja sabe o que é melhor para cada um de nós. Se ela deu os seus mandamentos, se ela deu os mandamentos de Deus, nós devemos seguir cada um deles. E para nós finalizarmos, São Padre Pio, ele diz exatamente isso que os discípulos disseram. Os discípulos pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles. E São Padre Pio, ele disse a Jesus: Senhor, eu só tenho medo da minha falta de fé. São Padre Pio, um dos maiores santos da nossa igreja, ele tinha medo da sua falta de fé. Ele achava que a sua fé era pouca. Quem dirá a nós? Que nós possamos fazer essa oração de São Padre Pio, para que a gente possa aumentar a nossa fé, sermos sinceros com o Senhor, dizer que temos medo de perder a fé, de não termos fé, principalmente nos momentos de tribulação, que são momentos difíceis, mas que a gente possa nunca perder a fé em Deus e fazer como os apóstolos: Senhor, aumentai a nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.